pessoal, tudo bem? Vamos aqui então para mais uma aula de língua portuguesa e nós vamos iniciar com a correção da atividade. Segunda-feira eu passei para vocês essa atividade complementar, não é isso? Uma notícia falando sobre as fake news sobre a vacina contra a Covid-19, né? Como essas fake news ameaçam o combate à doença, não foi? Pois muito bem. Na primeira questão, vocês teriam que preencher um quadro com as seguintes perguntas: o que, quem, onde, como e por quê? Tudo relacionado à notícia. Então, a primeira pergunta, o que? Vocês têm que dizer sobre o que está tratando a notícia, não é isso? Então, fica assim: o que é? O que? Fake news sobre a vacina contra a Covid-19. Peguem os cadernos, tá, pessoal? Vamos fazer a correção, tá certo? E a segunda pergunta, quem? Grupos anti-vacina, ou seja, esses grupos anti-vacina é que estavam espalhando fake news sobre a vacina contra a Covid-19. Onde? Nas redes sociais. Nós vimos que as redes sociais são um espaço em que as pessoas que querem divulgar notícias falsas aproveitam, né? Porque lá tem muita gente que não checa a veracidade das notícias e sai divulgando, não é isso? Como? Compartilhando informações falsas sobre a vacina contra a Covid-19. Então, foi dessa forma que esse grupo antivacina compartilhou as notícias falsas, as fake news sobre a vacina. Por quê? Para gerar desconfiança sobre as vacinas contra a Covid-19. Então, estejamos bem atentos ao que é fato e o que é fake, tá certo? Vamos para a segunda, diz assim: explique a manchete da notícia. Aí nós temos: muitas notícias falsas contra a Covid-19 estão sendo veiculadas e isso está prejudicando o andamento das pesquisas. A manchete da notícia é justamente, gente, essa parte aqui, ó. O que vem aqui em cima, que nós também chamamos de título. Nós podemos chamar tanto de título quanto de manchete. Muito bem. Então, na terceira questão diz assim: de acordo com o texto, qual a preocupação das autoridades de saúde em relação à rejeição da vacina contra a Covid-19? Vamos lá para a terceira. O medo das autoridades de saúde é de que o número de pessoas que rejeitam a vacina contra a Covid-19 cresça e isso comprometa o controle ou extinção da pandemia. Então, esses grupos anti-vacina acabam comprometendo o controle da pandemia ou até mesmo a extinção, porque eles divulgam fake news sobre as vacinas e as pessoas acabam acreditando que essa vacina vai prejudicá-las, que é melhor não tomar a vacina, enfim, né? Então tem que ter bastante cuidado. Aí aqui na quarta questão diz assim: a linguagem utilizada no texto é o quê, pessoal? Fácil, né? Letra A, padrão. Não é isso? Foi isso que vocês colocaram aqui na letra A? Padrão. Nas notícias, nós sempre utilizamos a linguagem padrão ou formal, que é a mesma coisa. Quinta, no trecho: e ela está ganhando mais força. Esse termo destacado, ela, está se referindo a quem ou a quê? Qual foi a resposta? Vamos ver, quinta questão. Letra C. Letra C está se referindo a campanha. Então, quando você vai procurar lá no texto, você percebe que nessa parte, e ela está ganhando mais força, esse ela se refere à palavra campanha. E a sexta, quais fake news sobre a Covid-19 você já escutou? Aí aqui vocês vão responder, né? Uma resposta pessoal, cada um faz a sua, tá bom? Essas outras questões aí eu coloquei, mas na verdade eu não passei ainda, tá? Então, somente até a sexta questão mesmo. Muito bem, parabéns para quem acertou, parabéns para quem se esforçou e está sempre fazendo suas atividades. Então, agora nós vamos para o nosso tema de hoje, que é transitividade verbal. Vamos entender o que é isso. Nós temos verbos transitivos e intransitivos. Que dúvida, professora, o que é isso? Vamos entender. O que são verbos transitivos? São aqueles verbos que não possuem sentido completo e, por isso mesmo, eles necessitam de um complemento. Vamos ver aqui um exemplo? A turma do 7º ano conseguiu. Nós temos o verbo conseguiu. Quando eu falo essa frase, parece que está faltando alguma coisa. Você sempre pergunta: a turma do 7º ano conseguiu. Mas conseguiu o quê? O que a turma do 7º ano conseguiu?
Aí vem a resposta completa. A turma do 7º ano conseguiu um bom resultado nas Olimpíadas de Língua Portuguesa. Agora sim, né? Então, aqui nós temos um verbo, que é o verbo conseguiu. Ele precisa de um complemento, porque ele sozinho não tem sentido completo. Por isso, nós chamamos este verbo de verbo transitivo, ou seja, ele não tem sentido completo, ele precisa de um complemento, ok? Vamos seguir. E os verbos intransitivos? São aqueles que não precisam de complemento porque eles já possuem sentido completo. Olha o exemplo. Trouxe aqui alguns exemplos para a gente compreender. Maria nasceu, as flores murcharam, os animais correm, as folhas caem. Olha os verbos nasceu, murcharam, correm e caem. Esses 4 verbos aqui, pessoal, eles possuem sentido completo? Sim. Quando eu digo Maria nasceu, pronto, né? Já tem o sentido completo da frase. Você não vai perguntar, nasceu de quê? Nasceu por quê? Não dá, porque este verbo já é um verbo com sentido completo, ele não precisa de complemento. A mesma coisa, as flores murcharam. Eu posso até acrescentar aqui, murcharam por quê? Você vai acrescentar, murcharam porque não receberam os cuidados necessários. Mas esse complemento aí, eu coloco apenas para dar uma explicação a mais. Mas o verbo murcharam por si só não precisa de complemento. Mesma coisa de os animais correm, as folhas caem. Esses verbos aqui são chamados de verbos intransitivos porque eles não precisam de complemento, ok? Muito bem, então vamos seguir. Vamos exercitar um pouquinho para a gente compreender melhor o assunto. Olha só. Eu trouxe aqui essas frases e vocês vão... Primeiro nós vamos identificar o verbo e em seguida nós vamos dizer se este verbo é transitivo ou intransitivo. Olha o exemplo. Minha bisavó ainda vive. Quem é o verbo? Vive, não é isso? Nesse caso aqui, esse verbo precisa de um complemento? Vem uma pergunta depois dele? Não, esse verbo possui sentido completo, portanto, ele é um verbo intransitivo. Vamos para a segunda. O rapaz morreu de acidente. Qual é o verbo? Morreu. Esse verbo possui sentido completo? Teria necessidade de colocar este complemento aqui, olha, de acidente? Teria necessidade? Ou basta dizer assim, o rapaz morreu? Pronto. Aqui já tem sentido completo? Já. Então, morreu também é um verbo intransitivo. Olha, gente, apareceu um errinho de digitação. Esse S aqui não existe, tá? É intransitivo. Vamos lá. Terceira. Os alunos gostaram da prova. Verbo gostaram. Aí vem a pergunta. Se eu colocasse apenas até o verbo, os alunos gostaram, ficaria sem sentido. Aí você pergunta, gostaram de quê? Da prova. Então, esse verbo gostaram necessita de um complemento. Então, ele é um verbo transitivo, ok? Próxima. Precisamos de mais amor no mundo. Quando eu uso somente esse verbo, precisamos, aí você pergunta, de quê? Não é? Então, isso significa que este verbo sozinho não possui sentido completo. Ele necessita de um complemento. Portanto, ele é um verbo também transitivo. Compreenderam? Beleza! Muito bem, então essa foi a nossa aula de hoje. Nós falamos sobre a transitividade dos verbos, né? Existem verbos que precisam de um complemento porque eles não têm sentido completo, que são os verbos transitivos. E existem aqueles verbos que já possuem sentido completo, eles não necessitam de complemento, que são chamados de verbos intransitivos. Muito bem, então vamos para a nossa atividade de hoje. Responda as questões enviadas no grupo de WhatsApp sobre o assunto estudado e, em seguida, vocês vão elaborar aquele pequeno comentário explicando o que foi apresentado na videoaula de hoje, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, essa é a nossa videoaula de hoje. Eu quero receber as atividades, tá certo? Vou enviar no grupo. Qualquer dúvida, vocês sabem que podem me procurar, tá bom? E esse assunto, claro, nós vamos continuar falando sobre ele, tá certo? Grande beijo, meus amores, e até a próxima aula.